Fala galerinha, bom dia, boa tarde ou boa noite. Calma que eu já segui meus clássicos e... Gebra aqui também na JC Games Clássicos. Tudo bem com vocês? Esperamos que sim, né? Primeiramente, o que a gente deseja para vocês? Bom galera, a gente... Parei, calma aí. Bom, a gente deseja um 2024 muito bom pra vocês, galera, que todos os seus planos se realizem aí, nosso canal cresça pra caramba também. Aproveitando, já deixa o like, se inscreve no nosso canal aí, né? E bom, o que a gente vai estar fazendo um pouquinho aqui no vídeo de hoje, pai? A gente vai estar instalando o Batocera Developer Edition. A gente vai estar instalando o Firefox Developer Edition, tá? A gente está usando o Batocera Linux, versão 38, né? A última versão, a versão mais estável que temos agora, né? A gente está em meados de janeiro de 2024, né? Começo do ano aqui. E por que a gente resolveu instalar um novo Firefox, um novo navegador? Pelo seguinte, a opção que tinha pra gente aqui, que vem nativo, até pelo próprio Batocera, pela aba Flatpaks, lá tem a facilidade de você instalar o Firefox, o Google, né? O Google, enfim, né? O Chrome. Só que tem um porém. Eu instalei o Firefox pelo Flatpak e não gostei. Por que eu não gostei? Você seta um lugar para fazer seu download, mas o download não vai para lá. Você fica com o download perdido dentro da pasta saves, lá não sei onde que fica, não sei onde é. Enfim, me bati um monte, então acabei buscando outras maneiras aí de instalar alguma coisa. E além do Firefox Developer Edition, teve mais alguns aplicativos que a gente conseguiu instalar, né? Depois a gente vai dar uma préviazinha para vocês qualquer hora aí, dos outros aplicativos que tem, mas tem muito aplicativinho legal. Tô quase deixando do meu Linux Mint do lado para usar só o Batocera, para fazer tudo, de verdade mesmo. Enfim, galera, sem mais delongas, bora pro vídeo aí, né? A gente vai começar o vídeo aqui, a gravação em 5, 4, 3, 2, 1. Gravando. Essa é a tela do nosso Batocera, né? Tá começando agora. Só tem aqui um screenshotzinho que tá fazendo para vocês aqui, né? Fora isso, mais nada. Eu vou até dar uma escaneada aqui na lista de vídeos, né? Não tem nada, é um Batocera limpo, eu só diminui o volume, né? Para estar instalando vai ser muito simples mesmo. Como é que faz, Cauã? Bom galera, pra gente estar instalando o Firefox, a gente fez aqui um arquivinho, né? Que vai estar com um código e a gente vai só estar executando e já vai estar sendo de maneira automática que ele vai estar instalando para vocês o Firefox. E a partir disso a gente vai estar fazendo algumas modificações no código e a gente vai estar criando um arquivo .desktop e a gente vai baixar a ícone do próprio Firefox Developer Edition para estar colocando no executável, beleza galera? Fechou? F1, por favor, Cauã. F1. Galera, então, esse aqui é o .desktop que a gente já tem uma colinha aqui, a gente já deixou pronto para o vídeo não ficar muito longo, tá? Isso aqui que vai ser executável depois, beleza? Se eu executar, ele não vai fazer nada, ó. Entrada inválida para o desktop, né? Porque eu estou precisando do próprio Firefox que ainda não existe na máquina, né? Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? A gente vai clicar aqui em Firefox SH e vai abrir o código para vocês verem. O código é isso aqui, ó, tá? Isso aqui vai ser responsável por quê? Eu coloquei um shebangzinho aqui, quer dizer que é o bash que vai executar os comandos, né? O bash fica guardado dentro da pasta bin, né? Enfim, isso aqui você já deve saber. Quem não sabe, isso aqui vale a pena estudar e aprender, né? Então esse daqui é o caminho de quem vai executar para mim, o bin bash, beleza? Eu vou estar usando o utilitário. Qual que é o utilitário que eu vou estar usando, Cauã? A gente vai estar utilizando o wget. O wget e vai setar o endereço do Mozilla, tá? Que a gente quer. Esse endereço desse Mozilla que eu vou estar baixando com vocês hoje é o Mozilla traduzido PTBR, beleza? Então ele está em português, tá bom? Quiser mudar a linguagem e tal, você pode mudar posteriormente pelo próprio Firefox, tá? Depois que tiver baixado pelo tar -xvjf e o nome do arquivo vai ser esse aqui que vai estar sendo baixado, eu vou descompactar, aí pelo find Firefox -type f -execmd, eu vou estar dando permissão para todos os arquivos daquela pasta serem executáveis, beleza? Para todos terem permissão para executar. Aí eu vou remover esse arquivo aqui, beleza? Que foi baixado, né? Vou estar removendo ele, né? Vou estar criando uma pasta dentro da pasta userdata runzap, Ctrl Z, né? Vou estar criando uma... Não, tá errado ainda. Agora tá certo. Vou estar criando uma pasta dentro da pasta userdata runs
apps, o nome da pasta vai ser, beleza? E vou mover esse Firefox que ele vai descompactar aqui para dentro dessa pasta apps, tá? Depois disso, eu vou estar entrando na pasta User Data, Firefox, e vou estar executando o Firefox para ele já abrir. Tudo isso com apenas um clique, tá? E não se preocupe que tudo isso aqui eu vou deixar na descrição para você, tá bom? Vou deixar esse arquivinho aqui. Como é que vai ser feito isso? Basta você chegar aqui, dar 2 cliques nele e executar, beleza? Ó, já está baixando aqui o arquivo, já baixou, já está extraindo. Aqui dentro ele vai criar uma pasta chamada aplicativos, mas apps por aqui, né? E vai jogar aquele Firefox que ele está extraindo aqui dentro, já está aqui apps, jogou o Firefox e já abriu, tá certo? Então esse é o nosso bom e velho Firefox de sempre, né? Só que na versão, qual que é a versão, Cauã? A versão Developer Edition, para desenvolvedores, galera. Tá bem bonito, tá bem rápido esse Firefox aqui, né? Eu achei essa sugestão aqui dentro do Batucera Plus, do Alexandre, tá? Créditos a ele aí por ter me passado essa informação, né? Eu achei esse link que eu baixei esse Firefox, eu achei dentro da pasta internet que tem no Batucera Plus, beleza? Então, mais uma vez, um abraço aí ao nosso querido Alexandre, né? Tem o Discord dele, vou estar deixando aqui na descrição também, o Discord do Batucera Plus. Eu acho que talvez esse ano saia uma nova versão do Plus, né? Se sair, eu sei que vai sair bem melhorado, né? Eu sei que talvez nem tenha mais esse problema de compatibilidade igual o meu tá tendo, vai ter algumas atualizações de códigos, enfim, vai ter muita coisa legal lá, tá? Essa é a interface, beleza? Se você quiser dar uma olhadinha melhor nela, você pode vir aqui e marcar essa estrelinha aqui, porque ela não vai aparecer depois, beleza? Se eu fechar agora, ele já não vai abrir essa página mais, ele já vai abrir uma outra página perguntando se eu quero que o Firefox seja meu navegador padrão, né? Aí eu tinha aquele executável aqui que ele não executava, deixa eu ver se ele está funcionando. Vou dar 2 cliques, vou executar, ó, agora ele já funcionou, beleza? Como é que funciona esse executável? A gente vai estar deixando para vocês na descrição também, tá? Vai estar deixando o código na descrição. Ele funciona assim, ó. Desktop Entry, a versão 1.0 do aplicativo. Aí aqui é o lugar que a gente vai colocar o ícone, falta baixar esse ícone ainda, né? Aqui é o comando, que a gente está entrando na pasta User Data, Runs Apps, Firefox, e executando. Isso aqui quer dizer que a gente está executando o aplicativo Firefox, beleza? Aqui a gente está colocando false, que a gente não quer que o terminal abra junto. Se quiser que o terminal abra junto para debugar, enfim, coloca true. É tipo aplicação, isso aqui é importante para quando você for colocar aqui o JG menu, né, o seu menu, enfim, ele aparecer para você aqui na aba aplicações, né, se for pôr, né, eu acho interessante. Categorias, Game Batucera Linux, tá show, né? Aí nome vai ser Firefox Developer Edition, né, que é o mesmo nome que vai aparecer aqui, Firefox Developer Edition. Se quiser mudar o nome, você vai mudar a última linha, né? Sem mais, agora a gente vai fazer o quê? Agora a gente vai... Deixa eu ver como é que tá aqui. Agora a gente vai baixar a logo, né? Agora a gente vai baixar a logo para isso aqui ficar bonitinho. Então como é que a gente vai fazer? Mais uma vez eu vou executar aqui o Firefox. Acho que dá para executar por aqui mesmo, né? Dá. Eu vou executar aqui o Firefox. Procura uma logo bonita, Cão. Qual que você acha que é bem bonita pro Firefox aí que vai ficar bom? A do próprio Developer Edition aqui, ó. Oficial, né? Logo. Tá. Imagens. É a primeira. Essa aqui mesmo? Ela tem fundo. Ó, a primeira logo que a gente achou aqui, ó, da Wikipedia, tá vendo? A gente vai baixar ela. Só que antes de fazer o download tem um porém. Quer ver, ó? Salvar imagem como, ele tá jogando lá para a pasta System Downloads, beleza? Então o que a gente vai fazer? Eu quero colocar uma pasta Downloads dentro de Share. Já temos aqui, inclusive, Downloads dentro de Share, né? Eu já tinha feito. Se você não tiver, você pode vir aqui nessa pastinha para criar uma nova pasta, beleza? Então aqui vai criar uma pasta chamada Downloads, tá? E vai salvar. Aí o nome que você vai colocar vai ser... Firefox. Calma aí, clica aí. Eu vou apagar tudo. Firefox.png. Beleza? Firefox.png. Vou salvar. Deixa eu ver lá se ele baixou. É para estar dentro da pasta Downloads, tá?
Ó, isso aqui não acontecia. Eu baixava qualquer coisa quando era o Firefox do Flatpak e ele não vinha para cá, eu podia me enjoar de colocar o caminho que eu quisesse, ele não ia. Ele dizia que ia para uma pasta lá dentro de saves, Flatpaks, Firefox e um monte de caminho lá, e nunca achei o arquivo baixado, né? Ele ficava lá, porque pesava na memória, né? Pesava no meu armazenamento, mas nunca estava lá, enfim. Eu vou pegar esse Firefox agora, vou recortar daqui, tá certo? E vou colocar dentro da pasta RUMs, Apps, Firefox, Icons. E vou colar ela aqui, beleza? Agora se eu for em Share aqui e clicar aqui, pode ver que já apareceu o ícone aqui, tá vendo? Ó, vou executar, ó, é isso aí. Dá um F5 para ver, calma. Agora, a partir do momento que eu reiniciar o computador, isso aqui já vai virar logo, ele já vai ter um logo, tá? Deixa eu ver aqui, vou copiar daqui e vou jogar ela aqui para dentro de aplicativos, tá? Para isso, como é que eu vou fazer? Eu copiei aqui da pasta Share, né? O Firefox Developer Edition, vou copiar aqui, subo o nível, vou aqui em USR, Share, Application e colo ele aqui, ó. Diz que já tem um, eu posso subscrever, porque eu fiz um teste antes. Já está aqui, Firefox, está aqui, ó, Firefox, beleza? Então, a partir do momento que você reiniciar a máquina, ele já deve aparecer o ícone do Firefox aqui, tá bom? Deixa eu fechar essa janela para ver. Escaneia a sua lista de jogos e volta lá para ver se ele... Mas eu acho que é só depois que reiniciar o computador. Ah não, já apareceu aqui, ó. Já está com ícone, tá? E se eu for aqui em aplicativos, ele já está com ícone aqui também, beleza? Então, se não quiser deixar aqui, quiser deixar só em aplicativo, tá normal também. Se eu der 2 cliques aqui, ele já abre para mim, tá bom? Mais uma vez, se eu entrei em Share, vou em aplicativos, dou 2 cliques nele, já abre para mim aqui, beleza? Então aqui, quando eu faço qualquer coisa, que eu subo o nível, igual eu fiz lá para colocar o aplicativo, eu tenho que vir aqui, abrir a pasta no terminal e tem que rodar e tem que salvar tudo, beleza? Então vou dar um Batocera Save Overlay. Beleza, então tá salvo, seu Firefox já está instalado. Você pode reiniciar a tua máquina, ele já vai ficar ali, né? E se quiser fazer alguma mudança de linguagem, você consegue fazer normalmente pelo Firefox, pelo próprio navegador lá do Firefox. Consegue mudar tema, colocar alguns temas novos, instalar algumas extensões, a gente gosta muito do Adblock, enfim, né? Alguns sitezinhos que você quiser, você pode trazer para a lista de jogos, futuramente eu vou estar ensinando a fazer isso, né? Enfim, sem mais, eu acho que por hoje seria isso. Tem mais alguma coisa a acrescentar, Cauã? Só deixa o like aí mesmo, né? Se você curtiu o vídeo, aprendeu alguma coisa, realmente te ajudou, já deixa o like, deixa o que você achou do vídeo, tipo, comentário. Ah, eu achei tal coisa, achei muito interessante, dá pra vocês, tal. É sugestão, né, galera? Deixa o like, se inscreve, compartilha pra quem gosta desse tipo de conteúdo e é isso que eu tenho a dizer da minha parte, galera. Beleza, galera. Sem mais, eu acho que é isso mesmo, né? A gente tá aprendendo com vocês aqui, né? A gente gostaria de ensinar muita coisa legal pra vocês, né? Não sei se vocês sabem, mas a gente dá um Python aí, escreve Python 3 version, dá um Enter. Ó, a gente está usando aqui, a gente tem instalado nesse Batocera, para quem gosta de programação, essas coisas, o Python 3.11.4, né? A gente no Linux e no Windows, quando a gente está usando por lá, baixando, a gente já está no 3.12 alguma coisa, né, Cauã? 3.12, né? Mas essa versão aqui tá bem bacana, tá bem atual. Ele não vem com o pip instalado, né? Ele vem desativado, o pip aqui, né? Não, na verdade não é que vem desativado, ele não vem instalado. Não é fácil de instalar porque o Pacman, do jeito que tem aqui, o banco de dados dele, ele tá setado só coisas do Batocera, né? Eu tive dando uma fuçada lá já, né? No .conf do Pacman. E lá tem o servidor deles. Tentei trocar servidor para tentar fazer de outras formas, coloquei vários servidores lá, baixei uma lista lá com uns 40 servidores diferentes, né? 40 servers diferentes. Não consegui instalar nada. Enfim, aí fui pesquisar, fui estudar um pouquinho, né? Meu amigão ChatGPT tá ajudando bastante também, né? Quase o que 80% do que a gente faz aqui o ChatGPT tá ajudando, né?
A gente tem a versão Plus, né, que vale a pena, né, porque o tanto que ajuda a gente, enfim. Então a gente vai estar ensinando isso também, como instalar o pip, para quem gosta de usar o Python aí. Como fazer algumas coisas, como fazer alguns comandos, enfim, a gente já instalou algumas coisas aqui, inclusive, né? A gente instalou, fez um esqueminha aqui já em Python para aumentar volume, baixar sem, né, usando Ctrl+, Ctrl seta para cima, seta para baixo, aí Ctrl mais Alt ele fica mudo, né? Eu consigo abrir um terminal em qualquer lugar que eu estiver apertando o F6, se eu quiser acessar o terminal eu aperto o ESC, consegui instalar um menuzinho, né, o JG Menu, só que esse daqui como é novo, né, igual eu falei, a gente instalou esse Batocera, a primeira instalação que a gente está fazendo é a instalação do Firefox para vocês aqui, né? Enfim, tem muita coisa legal para estar mostrando para vocês aí. E a cereja do bolo, como diz, né, nossos amigos aí, seria o que, Cauã? Qual que seria o negócio mais legal que a gente vai postar aqui por final? Galera, pro final, o que a gente vai estar fazendo aí? Bom, galera, a gente tá fazendo aí uma lista pra tá baixando os seus jogos automaticamente, né, galera? Então, tipo, você tá lá no Batocera, tem, por exemplo, Final Burn Nell, é uma coleção de Samurai Shadow que você quer. Você clica lá pra baixar e automaticamente ele já baixa pra você. Ele avisa, galera. Avisa com uma vozinha, tipo meio que da Alexa, assim, avisa baixando os seus jogos. Daí ele baixa, assim, avisa quando termina. Só você atualizar ele já vai estar baixando. É isso aí. Ele vai avisar você quando começa a baixar e quando terminar de baixar os jogos ele vai te avisar também. Vamos supor, coleção Street Fighter finalizado o download. Deu uma escaneada na lista de jogos, né? Vai pedir para você dar um update na lista de jogos, enfim. Isso aí vai ser o último vídeo da série, tá? A gente tem o que pronto já? A gente tem Visual Studio Code, já está instalado no nosso Batocera. A gente tem o Gepard, também já está instalado no nosso Batocera. Aquele que você colocou por último lá, que você fez logo, tudo, o Inkscape, já está instalado também no nosso Batocera. Esse só Batocera 38, tá? Tudo no Batocera 38. Temos também o PAZip, né? Para fazer compactação e descompactação das suas coisas. Dá para compactar e descompactar até ISO, né? Temos também o KBitTorrent, que isso aí faz uma falta danada para quem gosta de baixar um joguinho aí. Eu tô já instalado, tem o OBS Studio, já está instalado, já está rodando no Batocera. Porém, eu não mexi com ele ainda, só que eu não consegui criar um arquivo. Eu tenho que dar uma trabalhada nele ainda, mas já está instalado, já está rodando, né? E tem mais algumas coisas aqui. Tem o Balena Etcher também, né? Que isso aí, vamos supor, se você tiver um Batocera de uns 500 GB, por exemplo, e baixar uma outra Batocera, quiser passar para um pendrive, fazer um pendrive bootável usando um Batocera, você consegue fazer com o Balena Etcher, enfim. Fora isso, tem mais uns 3 ou 4 que eu não vou lembrar agora, né? Eles que me desculpem por não estar lembrando. Enfim, sem mais, eu acho que seria isso, né? Todo apoio será bem-vindo. Vai ir aqui embaixo na descrição, né, nos comentários aí para ver os comandos. Para ver os comandos. Não esquece, dá um like pra gente se você, né, já for inscrito aí, né? Tipo, vê se o sininho tá ativado. Deixa um comentário pro YouTube saber que você está gostando do nosso conteúdo. A partir dessa semana, que toda semana vai ter um conteúdo legal para vocês, né? Cada semana a gente vai ensinar a instalar alguma coisa. E, enfim, galera, forte abraço aí pros nossos parceiros todos, né? A gente não vai citar nome de ninguém aqui, mas, né, os nossos parceiros de sempre aí sabem quem são. Forte abraço. E, mais do que tudo, forte abraço aí a quem está acompanhando nossa trajetória aí. E um bom ano pra gente. Que Deus abençoe e até mais. Beijos! Falou, galera! Clica lá mesmo.